Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kazan Costa, eu sou diretor comercial da Preâmbulo Tech e hoje estou aqui com duas pessoas que eu admiro muito, Fabiano Macchiorato e o Vitor, e eu vou deixar como Vitor porque eu sempre me atrapalho na explicação do nome, mas daqui a pouco eu deixo eles se apresentarem um pouquinho mais. E a pauta hoje, pessoal, e agradeço a presença de todos, para falarmos sobre algo tão importante, é o quão importante é para a jornada do advogado implementar KPIs jurídicos dentro de uma operação jurídica. Eu falo operação jurídica porque a advocacia se transformou muito nos últimos anos e depois de ser apenas o ato de peticionar, de juntar ao processo, de tentar convencer o juiz que o seu cliente tem o melhor direito. A advocacia moderna, ela requer habilidades e conhecimentos que extrapolam a área do conhecimento jurídico e entram em áreas de gestão, financeira, marketing, né? E dentro dessa capacidade, dessa necessidade, né, de adaptação da advocacia, a, a Preâmbulo Tech tem, então, o prazer de compartilhar com vocês o aprendizado que nós tivemos ao longo dos últimos 36 anos, e eu acho que o Vitor e o Fabiano representam um pouco, né, desse aprendizado. Depois de 36 anos atuando diretamente com advogados, impactando positivamente a vida de tantos advogados, já são mais de 30 mil usuários dos nossos sistemas, são mais de 79 milhões de processos, dos quais 15 milhões estão nos IRPs, e somando as demais soluções que estavam na tela anterior, passamos de 20 milhões de processos. E isso, acima de tudo, Fabiano, Vitor e demais presentes, é um reconhecimento do nosso aprendizado. Então, o que a gente quer hoje aqui é trazer o Vitor e o Fabiano para compartilhar um pouco do aprendizado que eles consolidam a jornada da Preâmbulo, e vou falar também rapidamente de como vai ser essa nossa dinâmica. Então, infelizmente, estão todos com as câmeras e com os microfones bloqueados, uma questão didática e de dinâmica de atendimento, mas o chat está aberto, façam perguntas, interajam, provoquem e extraiam do Fabiano e do Vitor o melhor conhecimento. Tentem trazer casos concretos para aplicar hoje, ao final desse bate-papo no seu escritório. Eu tenho certeza absoluta que o Fabiano e o Vitor têm muito a compartilhar conosco. Então, Fabiano, advogado, né, consultor em gestão jurídica estratégica, mais de 20 anos trabalhando na advocacia, na gestão de times de implementação de controle jurídica. Boa tarde, Fabiano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kazan. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje, nessa tarde. Sei que na controladoria jurídica é difícil tirar um tempinho aí para discutir, para repensar, né, a forma de gestão, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E desses 36 anos aí de preâmbulo, eu comecei a atuar com o CPJ ali, com a preâmbulo, quando ela ainda era uma pré-adolescente, com 11 aninhos de idade, eu já estava ali acompanhando o crescimento do ecossistema Preâmbulo e me sinto muito privilegiado, feliz de estar aqui com você, Kazan, de estar aqui com o Vitor e com todo mundo aí, não as carinhas conhecidas, mas muitos nominhos conhecidos aí, que eu já tive oportunidade de dar uma olhada. Obrigado mais uma vez pelo Muito convite do legal. Preâmbulo e pelo prestígio de sempre. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Tenho certeza que todos nós ganharemos muito compartilhando a tua experiência. E o Vitor, gerente de controladoria jurídica do Gazan MP e C Advogado, com gestão em Business Law, pela FGV e Customer Experience, né? E que é nada mais do que a experiência do cliente. E essas duas visões, né, Vitor? E também teve uma linda jornada conosco pela Preâmbulo, aí trabalhou conosco há alguns anos, e também nos honra com o compartilhamento da experiência com a visão de dentro, né? Eu vou te provocar um pouquinho, Vitor, a compartilhar a visão de ter estado conosco no nosso time e estar hoje em clientes, em escritórios que tiveram a sensibilidade de perceber a necessidade de agregar novos conhecimentos. Então, seja muito bem-vindo, Vitor.
E é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Kazan. Como se falou, sou prata da casa, né, digamos assim. Tive a oportunidade de participar de alguns eventos dentro da Preâmbula e agora tenho a oportunidade de estar aqui também com uma pessoa tão sensacional no mundo da controladoria, que é o Fabiano, com uma empresa sensacional, que é uma pessoa sensacional, que é o Fabiano, com uma empresa sensacional, que é a Preâmbulo, e acho que hoje a gente tem um bate-papo bem legal aí pela frente, que a gente pode aí extrair alguns ensinamentos aí enriquecedores para a prática jurídica, né, para o jurídico 5.0 aí que a gente vê tão ativo. Pois é, então, é, eu sou advogado também, então vou fazer perguntas que vai provocar vocês um pouquinho nesse bate-papo, justamente porque quando se pensa em controladoria e indicadores, né, a controladoria, né, Fabiano, foi a primeira percepção de que a advocacia, especialmente quando adquiriu um volume maior de Uhum. atividades, ela passou a ser um setor que, tecnicamente, controladoria afeta a ciência contábil, né? Eu tenho, uma das minhas pós-graduações é controladoria e auditoria. E eu fiz numa Uhum. universidade e eu era o único aluno advogado. Advogado, acredito. Todos os demais controllers eram contadores. Então, por isso que eu entendo que da ciência tradicional de controladoria, ela é muito mais afeta outras áreas de conhecimento. Mas o conceito, né, de que quem não mede, não controla, não entende o resultado, acho que ele é aplicável em qualquer área do conhecimento, né? E Concordo. no direito, o grande segredo é que a controladoria não trata só do resultado econômico do escritório. Ela trata do resultado econômico também dos clientes do escritório, porque para muito além de uma tarefa de cumprir um prazo, o que nós estamos garantindo, o cumprimento do prazo, é a qualidade da entrega jurídica que impacta diretamente a vida de muitas pessoas, de muitas empresas. Então fala para a gente, Fabiano, um pouquinho da tua perspectiva, né, de amadurecimento desse conceito e da aplicação concreta deles no dia a dia da advocacia. Perfeito, Casan. Eu costumo dizer que a controladoria jurídica ela saiu do subsolo dos escritórios de advocacia, né? Eu costumava chamá-la da Sibéria do direito, porque ninguém queria estar lá, né? Ela era considerada ali um depósito de gente que fazia atividades que os advogados não gostariam de fazer, né? Que envolvia toda a parte, claro, que ainda envolve, né, gente, muita coisa operacional, desde a chegada, né, do cliente pela porta física ou pela porta virtual do escritório. Então, fazendo o cadastro, fazendo os protocolos, a leitura das publicações, das intimações eletrônicas, que agora a gente está vivendo, né? Esse momento aí de obscuridade, vamos chamar assim, em razão da implementação do DGEM, e trazendo toda essa atividade operacional que se percebeu com o passar dos anos, que para o nosso cliente, independentemente dele ser pessoa física ou ser pessoa jurídica, é tão importante quanto o resultado jurídico da demanda. Eu costumo dizer que não adianta o Casan aqui fazer uma peça processual brilhante, né? E o Fabiano ou o Vitor aqui na controladoria fazer o protocolo no lugar errado, ou na instância errada, ou no processo errado e assim por diante. Então a controladoria ela surgiu, né, até com esse conceito mesmo de buscando um pouquinho aqui do conceito do controller contábil, para trazer realmente muito mais assertividade, agilidade e principalmente segurança operacional para o advogado e mais ainda, gente, a segurança reputacional. Eu costumo dizer que quando um advogado não sabe ainda se quer investir na área de controladoria, eu pergunto para ele, quanto que vale o seu nome na placa? Quanto que vale a sua reputação? Porque é isso que realmente faz a controladoria hoje. Além dela trazer, claro, muita eficiência, muita agilidade, muita segurança, ela traz também, né, todos os dados possíveis e imagináveis que o cliente também nos exige. Hoje, quem dera se o advogado pudesse apenas peticionar e ficar lá, né, enclausurado dentro da sua sala, do seu gabinete, né? Mas não, ele precisa mostrar esses resultados também. Então, hoje a controladoria, além de assumir muito dessa questão operacional, e aqui eu não estou dizendo que ela vai assumir tudo, né, de uma única vez, isso pode ser de forma gradual, mas a controladoria está aqui
cada vez mais próxima da alta gestão, cada vez mais próxima do sucesso do cliente também, né? O quanto ela pode trazer elementos para que o Vitor ali também consiga, dentro da sua expertise, trazer esse olhar mais voltado não só para o cliente interno, para o advogado, mas para o cliente externo mesmo, que é aquele que, né, que paga a conta do escritório, vamos chamar assim. Então, gosto de dizer e de contextualizar que a controladoria hoje ela está muito à frente, né? Ela virou realmente uma opção de carreira, uma oportunidade de carreira, que é algo que não se via antigamente, né? Hoje a gente já percebe os advogados controllers que chegaram aí também para ocupar esse espaço, porque já perceberam lá atrás, né, que não tinham ou habilidade ou desejo de focar ali naquelas áreas consideradas clássicas do direito. Não é à toa aí que a Preâmbulo também, né, tem uma série de advogados aí por trás nos seus desenvolvimentos de produtos e serviços, porque nada melhor do que um advogado para entender as dificuldades, né, e as possibilidades que o judiciário nos dá e o porquê também dos softwares jurídicos estarem tão hoje cada vez mais aprimorados, vem em razão também dessa abertura para esse advogado mais tecnológico que está aí finalmente ocupando outros espaços na organização jurídica. Sabe, Fabiano, que eu tenho cunhado, ou melhor, eu tenho replicado um conceito que eu aprendi numa imersão da B2L no Vale do Silício ano passado, é que os nossos colaboradores, né, os membros do nosso time que são advogados, eles devem atuar como arquitetos jurídicos ou engenheiros jurídicos, né? Por quê? Porque é a engenharia ou a metodologia de gestão, a metodologia de trabalho aplicado ao software que vai permitir que um escritório de advocacia atue, trabalhe com os conceitos adequados para o futuro. Então, acho que o nosso time, eu tenho trazido esse conceito, tentado, tenho replicado para contaminar as pessoas com essa ideia de engenharia jurídica. Porque o Perfeito. próprio Vitor, né, atuou conosco e trabalhou num conceito de, olha, dentro de um ERP, é mais do que um repositório de dados, que é uma visão tradicional, eu tenho que ter acesso aos dados, ele traz consigo metodologia de trabalho, ele traz consigo a possibilidade de adoção de conceitos estrangeiros, por assim dizer, como a contadoria, né? E conceitos estrangeiros de gestão para a gente poder focar aqui. Fala um pouquinho, Vitor, como é que está dentro da tua experiência agora do outro lado da mesa, né? Com a perspectiva da dor do cliente, como que essa visão que o Fabiano trouxe para a gente, ela é percebida pelos clientes, né? Como é que o cliente aí na prática percebe? Só um adendo antes de iniciar. Eu sou relativamente novo aí no mercado da controladoria. Estou aí, vamos dizer, uns 8 anos, 9 anos. E ninguém melhor que o Fabiano para falar aí dessa evolução que teve a controladoria jurídica. Como já vi ele falando isso algumas vezes e acho que muito de forma bastante coerente, que ele fala que quando tudo era mato, ele estava lá. Quando tudo começou, ele estava lá. Então, essa evolução, eu cheguei a pegar o final dela, de quando os escritórios realmente perceberam a necessidade de ter a controladoria. E uma palavra-chave que vocês falaram aqui dentro dessa nossa conversa, que o Fabiano falou, é a palavra dados, né? Hoje a controladoria jurídica ela deve ser pautada em dados. Os indicadores devem ser pautados em dados. Realmente a gente deve ter uma atenção muito grande com o nosso cliente. Na percepção particular do Vitor, é uma questão essencial para a controladoria jurídica, o foco no cliente final, que realmente é quem paga as nossas contas no dia a dia, no final do dia são eles que acabam pagando as contas. Mas é exatamente isso que vocês pontuaram. Eu acho que, acredito, observando toda essa movimentação, a gente tem duas atuações de controladoria. A controladoria operacional, que a gente tem ela
já bastante convencional, que é a parte ao cadastro de processo, protocolo, tratativa de publicações. Hoje que a gente já tem bastante automatizado por dentro dos sistemas, né, pela tecnologia, a gente deve usar sim a tecnologia atrelada a isso, mas a gente também deve trabalhar sobre a controladoria estratégica, em qual a gente vai se pautar sobre dados, a gente vai ter relatórios, a gente vai avaliar desempenhos, enfim. Nós temos diversos KPIs, KPIs que a gente vai conversar hoje, que a gente pode utilizar no dia a dia dentro da controladoria e dos escritórios de advocacia. Aqui hoje, a forma que a gente trabalha, como eu comentei com vocês, são 2 escritórios diferentes que se unificam, digamos assim, são 2 sedes, então esses KPIs são de grande valia para a gente avaliar diversas questões. E por fim, falando em KPIs, controladoria operacional, controladoria estratégica, a gente começa por fim, aí nos últimos anos, a falar também do Legal Ops, que o Fabiano a gente pode aprofundar um pouquinho, mas é basicamente essa linha de evolução que eu posso enxergar. Então, caso a princípio é essa visão, se estamos indo bem, acredito que sim. Antes a gente tinha a controladoria como a Sibéria do escritório de advocacia, e hoje a gente tem ela muito bem alocada dentro de cada um deles. Perfeito. E sabe É, que, Vitor, eu costumo dizer que os indicadores, né, de performance muitas vezes são mal interpretados. A gente tem muitas vezes a sensação de que eles só existem, só vieram para trazer dados do comando e controle, né, que é algo que a gente também tem lutado contra, porque quando a gente controla bem os processos, a gente não precisa controlar as pessoas. Mas algo que você trouxe aqui, que eu acho muito interessante, é de que como houve essa valorização, eu brinco aqui, Kazan, que quando a controladoria estava valorizada, eu fui para a consultoria. Falei, lutei, quando valorizou, né, o Fabiano foi para um outro ramo ali de atividade, claro que como né, a gente sempre comenta aqui, uma vez controller, sempre controller, né? Mas quando a gente trata né, dessa questão dessa controladoria jurídica operacional e estratégica, eu costumo dizer que não existe uma controladoria melhor ou pior, elas só são diferentes. Elas precisam, cada uma ali, ter né, o seu foco de atuação, muitas vezes o desejo ou a necessidade daquele escritório de advocacia ou daquele departamento jurídico está muito mais voltado ainda para essa atividade mais básica, né, mas que é tão importante Uhum, quanto, costumo dizer que o arroz e o feijão são tão importantes quanto, e os uhum. dados, para mim, aqui são realmente né, aqueles pratos mais elaborados. A gente só consegue chegar no carbonara, só consegue chegar no ceviche quando você já aprendeu a fazer o arroz com feijão bem feito, porque os indicadores vão ser realmente extraídos, na sua grande maioria, dessas atividades mais operacionais, e hoje, como bem disse o Vitor, que podem ser mais facilmente automatizadas. E a gente precisa entender que hoje, você ter uma gestão mais baseada em dados, ela é uma questão fundamental para você sair realmente daquele achismo, né? Para que a gente pare de começar a olhar para as pessoas e olha, eu tenho a sensação de que o Kazan está sobrecarregado, tenho a sensação de que o Vitor está entregando menos do que deveria, ou vice-versa. Para quê? Para que a gente consiga realmente olhar para isso como placas sinalizadoras de que aquilo pode estar indo bem ou pode não estar indo tão bem assim, mas é muito mais no sentido de ajustar a rota. Eu costumo dizer que o dado hoje também ele é mais um elemento das políticas de feedback. A gente precisa ter a pesquisa do clima, a gente precisa né, ter a percepção, claro que também a gente sabe que é importante, mas se você tem ali condições de tirar um relatório, né, de extrair dados do seu software de gestão, né, de forma que você consiga enxergar como está a operação, como está o volume de trabalho, como estão as entregas, a gente consegue ter realmente uma controladoria mais estratégica, né, que traga esses elementos aí que vão muito além do operacional, mas principalmente, eu volto a dizer que indicador ele está aqui para nos mostrar novos caminhos, né? Não está aqui simplesmente apenas para dizer se o Kazan está com muito ou com pouco trabalho, né? Muito pelo Sim. contrário, ele está aqui para ajustar realmente essa rota. o que eu Basicamente, na acho. realidade. Opa, perdão, Casa. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Basicamente, acho que a controladoria ela deve ser utilizada ali para alguns pilares. Pilar, por exemplo, de eficiência.
controladoria operacional, pilar de controle, também controladoria operacional, e de inteligência. Inteligência e tomadas de decisões baseadas em dados, né? E como que a gente vai ter acesso a esses dados? É aí que já entra a próxima questão, já entra um novo debate, né? Eu vou botar um pouquinho mais de gasolina nesse debate. Eu sou Manda. advogado, né? Cuidado, Kazan, É, cuidado. cuidado, pode O se queimar, mercado de mas vamos lá. controladoria já está pegando fogo, Casal. O mercado de É, controladoria não É, está aquecido, viu, controllers que estão aqui? Ele está pegando fogo. E o Casal pegando ainda vai fogo. ajudar pondo gasolina ainda. Não, mas é que eu acho que assim, até para provocar bem as pessoas que nos honram com o seu tempo aqui, né? Bom, a gente vem, e a gente falou no começo do bate-papo, né, que a gente vem de um grau de maturidade da advocacia, onde essa ciência que antes era muito mais contábil começou a entrar buscando e ela se posicionou contadoria, minha visão de empreendedor do direito, tá? Eu tenho um escritório, eu sou advogado há 26 anos, Não tenho um entrega, escritório. Casal. Não entrega a Não, mas é idade. que eu não tenho cabelo branco para entregar a idade, né? Então, achei que você tinha 26 anos de idade, pô. Pois né, é. eu tenho escritório há 26 anos e hoje o meu escritório, ele toca 4.700 processos com 5 advogados. Com 5 advogados. Como é que nós fazemos Não. isso? Isso que eu ia te Nós perguntar, temos, como? como? Nós temos todos os processos mapeados e nós temos indicadores, que são os KPIs, que são a pauta do nosso bate-papo, né? Que extrapolam um pouco a contadoria, bastante claros, o time muito aculturado e controle no sentido não de controlar a atividade da pessoa, controlar se o indicador está apontando para a direção correta e na medida correta, né? E eu acho que o conceito de controladoria ele traz muito mais um conceito de KPI que está dentro de dois subconceitos, que é a operação e eficiência. Na minha cabeça, quando fala controladoria, fala operação e eficiência. A gente vai lá saber se a minha operação está ok, se a minha taxa de eficiência está ok, se a minha taxa de sucesso está ok, taxa de cumprimento no prazo D+1, D-1, D-2 está ok, se o backlog de processo para o advogado está ok, se as horas trabalhadas por atividade estão ok, né? Se eu consigo alcançar mais processos para advogados, mantendo o nível de qualidade, produtividade, acho isso muito legal e é fundamental. Mas também acho que tem outros aspectos que, quando a gente pensa em KPI, eles devem estar presentes, né? E olha, eu sendo bem tratado pelo meu time aqui, muito obrigado. Acabei de receber um Ah, cafezinho na xícara da Preâmbulo, bem, né? É, então, eu acho que assim, quando se fala para gestores, empreendedores do direito, eu acho que a controladoria é o motor. Mas, quando se fala em KPI, eu tenho que trazer outros KPIs que indicam se o meu negócio está indo para onde eu quero que ele vá. Tu falou muito bem no começo, Fabiano, do bate-papo, quanto vale o teu nome, né? uhum. E o nome vale a nossa história, a nossa bagagem, né? E o advogado está lá no Estatuto da Advocacia, da OAB, a gente não pode garantir a entrega, nossa advocacia é obrigação de meio. Então, se é obrigação de meio, a minha relação com o meu cliente ela é extremamente de confiança, né? Confiança no quê? Que o meu conhecimento, a minha gestão, a minha capacidade de entrega vai preservar os interesses dele. Então, acho Uhum. que, além da visão de controladoria, nós devemos ter indicadores financeiros, indicadores de satisfação do cliente, análise de mercado, indicadores de marketing e desenvolvimento do negócio, indicadores de cultura, né? Indicadores de pessoas e culturas, indicadores Perfeito. de tecnologia, né? E a gente tem que trazer dentro do board de análise de dados para que os sócios capitalistas ou o empreendedor consiga dizer, olha, eu estou aqui hoje, meu momento em 21 hoje, né? É 21? É? 20. 20 de maio eu sou nesse ponto. Em 20 de maio de 26 eu quero estar aqui na frente. Então, eu preciso ter dados, ter cultura, ter indicadores para saber se as minhas ações dentro da minha equipe levam o meu escritório para isso.
E a percepção que eu tenho, até pela minha experiência jurídica mesmo, e na relação com o mercado, é que isso ainda, esse nível de profissionalismo na gestão jurídica, se a controladoria saiu do calabouço e está sentada na mesa da diretoria, por uma questão muito evidente, que é a dor do cumprimento do prazo, né? Uhum. Que se tem um dos elementos da advocacia que ela é concreta, eu tenho que cumprir o prazo. Eu não tenho que garantir que o meu argumento é o melhor do mundo, né? Isso é uma relação de Entendo. confiança, mas ali é concreto. Tanto que a gente pode ser responsabilizado pela perda do prazo. Então, é natural que a visão de controladoria, de indicadores no cumprimento da essência, tenha vindo à tona primeiro, porque dói Entendo. muito na advocacia tu perder prazo, né? Tu ser processado por um cliente, tu perder um cliente por perder um prazo, tu ter o teu nome manchado porque tu não defendeu adequadamente os interesses do teu cliente. Mas e como é que é a visão de vocês com esses elementos? E não estou dizendo que esses elementos que eu citei aqui, é difícil tirar palavras do São advogado, tá? Eu vou menos tentar falar importantes. menos aqui. Imagina. Mas eu não estou dizendo que esses elementos que eu citei aqui são, né, estão escritos em pedra, são alguns que vieram na minha cabeça porque eu aplicava e aplico no meu escritório. Como vocês percebem isso, né, no dia a dia da advocacia e dos escritórios, Fabiano e Vitor? Olha, Casa, eu costumo dizer que o que você trouxe aqui foi um retrato de como ainda alguns escritórios, ou muitos advogados enxergam o papel da controladoria como uma mera secretaria processual, né? E que, claro, né, tem a sua importância, e não estou aqui minimizando a importância disso, mas de que ela realmente só existe para agendar e conferir prazos, né? Então, nem sempre, ou né, em grande parte dos escritórios, a gente tem aqui diversos modelos e formatos, a controladoria assumiu ainda todo esse protagonismo que ela pode assumir dentro dessa operação, né? Que é assumir realmente toda essa demanda operacional mais forte. E obviamente que quando a gente enxerga isso e percebe, e eu acho que de um certo modo é até bom, porque eu acho que os escritórios precisam começar do básico, né? Então, é encontrar primeiro os seus indicadores mais básicos mesmo, né? Então, vamos lá. O percentual de prazos cumpridos dentro do prazo interno, como você comentou, você trouxe ali a figura do D-1, do D-2, olhando também, claro, para aquele aspecto de que a gente não deixe a qualidade técnica em segundo lugar, porque muitas vezes há uma perspectiva tão grande de que o advogado cumpra um prazo de embargo de declaração, que são 5 dias, tem que cumprir em D-3, e comprometendo, inclusive, a questão técnica, mas não estou falando aqui de deixar para o fatal, porque não existe, costumo dizer que não há prazo, não há estratégia processual que vale a pena o risco de você deixar um protocolo para o prazo fatal, fatalíssimo, né? Ou lá, 5 minutos antes de uma audiência, ou às 23h59. Eu brinco esses dias, gente, Vitor, que fez até um sinal ali de gratidão, que esses dias uma advogada postou um story fazendo um protocolo aqui no nosso Projude Paraná, às 23h58, dizendo, vivendo perigosamente, né? Então, pensa como que é para o seu cliente enxergar algo nesse sentido, né? Um cliente que hoje tem um grau de entendimento muito maior do que tinha antes, vendo o seu advogado fazendo um protocolo ali às 23h58, e nem vou dizer que ela estava com uma taça de vinho do lado ainda, então, para piorar um pouco a situação, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa começar do começo. Então, trazer os dados mais básicos mesmos, né? Então, o cumprimento de prazo, a produção por advogado, né? Quanto cada um dos advogados nossos estão produzindo, né? E daí a gente já começa a trazer aquilo que o Kazan trouxe, de ampliar um pouquinho, para a gente olhar, por exemplo, a taxa de retrabalho. Então, vamos olhar, por exemplo, qual é a quantidade de peças que estão sendo devolvidas para correção e que estão voltando, né, mais uma vez, porque estão ou com o número dos autos incorreto, ou com o número do processo errado, ou com o pedido de intimação desatualizado e assim por diante. Mas eu costumo dizer que a gente precisa minimamente olhar para a controladoria hoje e perceber o quanto ela pode entregar, né, que vai muito além desse dia a dia, desse arroz com feijão que é tão importante. E quando a gente pensa, né, em KPIs jurídicos também mais estratégicos, eu gosto muito da gente poder mostrar para o cliente as nossas taxas de êxito, os nossos índices de acordo, né? Qual que é o custo médio por processo, mas o que que isso demanda, gente? Vocês que estão aqui, meus amigos e as minhas amigas controllers, percebem e sabem que precisa alimentar o sistema.
A gente não vai conseguir extrair dados, não vamos conseguir extrair indicadores, se não houver a devida alimentação sistêmica, com muita responsabilidade, cuidado, e não é só responsabilidade da controladoria, hein, gente? Lembrando que advogados têm a sua participação, controllers têm a sua participação, advogados, estagiários, não importa, todo mundo precisa participar desse processo. Porque eu costumo dizer que hoje, gente, o advogado, é uma frase horrorosa que eu uso, mas acho que ela representa muito. Não basta botar o ovo, a gente tem que cacarejar. Né? Hoje a nossa concorrência está muito em cima da como é que está o resultado do escritório do Kazan, como é que está o resultado do escritório do Vitor. Tem gente monitorando vocês e vocês não estão sabendo, para poder, inclusive, mostrar para o cliente de vocês e dizer, olha aqui, o Kazan não está tendo a taxa de êxito que ele poderia ter se vocês estivessem aqui no nosso escritório. Então, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para isso, entender que o resultado jurídico da demanda, como bem o Kazan trouxe, a gente não pode garantir, mas esse resultado operacional e de relatórios e de dados e de estratégias, a gente consegue trazer para o cliente, e é nesse ponto que eu costumo dizer que o resultado é do escritório como um todo. Não importa se foi a controladoria que trouxe, se foi o advogado lá da produção jurídica que trouxe aquele resultado. Nós todos precisamos entender aqui que o resultado é do escritório como um todo. E eu falo pra É, caramba, Casa, geminiana É, ainda, e estou no inferno astral para ajudar. Fabiano, você trouxe um apontamento. Realmente a gente não pode garantir, mas a gente deve maximizar que isso seja entregue de uma forma efetiva, de uma forma assertiva, né? Tem uma frase bastante interessante: a gente não gerencia o que não se mede. Então, para a gente ter um gerenciamento do escritório, um gerenciamento eficaz, indicadores eficazes, a gente precisa medir. Então a gente precisa delimitar quais são os indicadores que a gente quer para uma gestão eficaz. Evidente, cada escritório vai ter a sua forma de atuação, a sua forma de gestão, vai definir ali o que são os indicadores principais para o gerenciamento daquele escritório. Cada um tem uma área de atuação dentro do mercado jurídico, né? E uma forma de atuação também, às vezes até atuando numa mesma área do direito. Quando o escritório atua para o autor, é uma forma de atuação. Quando o escritório atua para o réu, é uma forma divergente. Então acaba que a gente tem o controller tem que ter essa sensibilidade de saber onde ele está pisando, né? eu vou provocar você, Vitor. Eu acho que, assim, de novo, deveria ser papel do líder saber essas respostas que estão na tela. Primeiro, para onde nós vamos? E o dado tem que indicar uma direção, mas tem que saber a direção que ele bateu o negócio. Segundo, né, aí sim, o controller e todas as pessoas, todo o time, uma questão cultural na minha visão, né? Entender no desdobramento de metas se ele está indo bem ou não, se ele está levando o escritório para o lugar que o escritório deseja ir. Né? Então, acho que as primeiras perguntas são importantes. E falar em perguntas, pessoal, quem está no chat, quem está nos ouvindo, pessoal, fique à vontade para questionar. Nós temos a ajuda da Rebeca, que está online aqui, recebendo os questionamentos de vocês, e ela vai fazer um filtro ali e nos passar. Mas perguntem, tem perguntas e respostas ali, não deixem de trazer o caso concreto de vocês. Como eu disse no começo do bate-papo, do lado de cá é só a gente falando, mas a gente quer a interação de vocês aí pelo chat. Mas aí, voltando assim, para que nós Olha, tenhamos Casa. perguntas, né, para que nós tenhamos respostas, as perguntas devem ser feitas antes. E falando um pouquinho, que é essa dor que estão trazendo, né? Bom, falou muito em confiabilidade, em confiança, em certeza, ou melhor, se não certeza, uma segurança muito grande sobre dado, né? E dado aí é uma visão de líder de uma empresa de tecnologia. O software é o ambiente, né? É o ambiente. E ele tem que estar preparado para dar respostas, né? Uhum, Mas o dono do dado, o líder do dado, são as pessoas. Os líderes são as pessoas, né? Então, perfeito. enfrentar o desafio cultural e tratar o dado com a relevância adequada para que depois nós possamos tirar, né,
o dado gerando insights, gerando respostas, tomadas de decisão. Como é que vocês veem essa questão? Pô, mas tem que preencher esse campo mesmo, esse campo é chato. Pô, mas não preenche o campo, depois como é que tu vai tirar um insight interessante? Como é que é isso na vida de vocês? Assim? Porque eu passei por Olha, isso, tá, pessoal? E em um nós dado todos, né? momento, eu tinha que dizer, cara, eu sei que é chato, mas tem que ser feito, porque eu queria gerir o meu negócio com informação. É, Como é isso no dia a dia para vocês? A visibilidade dos dados, a Fabiana, Olha, maturidade das pessoas, como é que está isso? Fabiana, só ah, uma observação. O Kazan tá manda, falando que vai colocar lenha na fogueira, gasolina, e tá colocando mesmo. O tô cara não tá colocando. deixando passar uma. É o líder que tem Olha, que saber a resposta e tá botando lenha aí, né, Kazan? acho que Mas é claro, cara, o controller, o líder tem que saber a pergunta, o controller Sim, tem que ajudar na resposta. Mas a sem gente não dúvida, pode transferir essa responsabilidade do dono do escritório, cara. É dele. Eu tenho que 100%, dizer como é que concordo. eu quero que meu negócio esteja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, né? Mas eu vou fazer Até uma porque ele que interrupção tá ali, antes de né? passar. Oi? Até porque é ele que tá ali todo dia, né, Casal? Ou deveria estar, né? Tá ali é. acompanhando como tá acontecendo, né, a operação. Mas pode fazer o teu, Deixa eu o, só O fazer um meu líder comentário tá até. aqui conosco, o meu líder tá aqui conosco, tá? Olha, Então, um abraço aqui pro olha a Kleber, já resposta. deixando bem claro, tá bom? Um abraço, Clever. mas comentários do chat, então, não é que eu provoquei o pessoal. A Ah, Samira manda. Helena comentou: sistema Ah, alimentado por Samira. todos é um sonho. KKKKK. Pura verdade, Samira. É difícil mesmo, tá? Mas eu acho que é cultura top-down. O líder do escritório toma a decisão e vai controlando, fazendo cumprir e dá a devida relevância ao fato. Sara Ribeiro. Samira. Parece óbvio que você falou que precisa alimentar o sistema, mas quando explicamos isso para o pessoal do escritório, eles olham assustados, mas querem um resultado. Tipo assim, é meio que dicotômico, né? O cara quer o bônus do lucro distribuído, a meta cumprida, quer o resultado econômico, mas não quer trabalhar. Não é E fácil, por né, fim, Sara? não é fácil. E por fim, uma pergunta da Maria Eduarda Bastos para o Fabiano. Opa. Fabiano, na sua experiência com a implementação da controladoria jurídica em escritório de advocacia, quais Sim. foram os principais desafios enfrentados pela equipe em relação à curva de aprendizagem? E que estratégias você considera mais eficazes para facilitar a adaptação e reduzir a resistência às mudanças operacionais? Perfeito, gente. Quero agradecer a Samira, a Cabe Sara outro. aí pela participação também. Quero agradecer a Maria Eduarda. E eu acho que o Kazan trouxe aqui, numa passada, pessoas, processos e tecnologia. Ele trouxe os 3 pilares da gestão. E se a gente não tiver essa estratégia para unir isso tudo, a gente tem um bando de gente com processos mal definidos e a tecnologia subutilizada, que é o que mais acontece, né, quando a gente se trata aqui de software de gestão, né, quando há essa dificuldade, essa resistência. E a Maria Eduarda já trouxe aqui a resposta para a sua pergunta, né, que é realmente, acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é essa questão da resistência mesmo, essa questão dessa quebra cultural e principalmente de como o Kazan trouxe e a Sara comentou, a Samira, que o sonho de todo controller é o sistema alimentado por todos. E isso, gente, a gente só consegue a partir do momento que você tem um bom mapa de cargos, um bom mapa de responsabilidades, de atribuições de cada um dos nossos colaboradores dentro do escritório, porque a gente sabe que existem situações onde, sim, nós temos a necessidade que, né, os dados ali, que é o controller que vai fazer essa alimentação, ou a controladoria, que isso não se confunde, tá? Para deixar muito claro aqui, dados que são de responsabilidade do advogado que atua no processo, que atua no caso. Vamos pegar aqui a questão, um exemplo, do valor do provisionamento, do risco da demanda, que são situações hoje muito cobradas pelos nossos clientes, principalmente os clientes empresariais. E, obviamente, a gente precisa investir, gente, em treinamento. A gente precisa investir
né, no engajamento do time, em especial no momento da implementação do software, ou no momento, inclusive, da mudança de software, que a gente sabe que muitas vezes é um divórcio, né, quando a gente precisa se separar daquele software jurídico que a gente já atuou há muito tempo, mas para que realmente as pessoas entendam o seu papel, entendam a sua importância, para que a gente consiga reduzir aqui essa questão dessa curva de aprendizagem. Eu acredito muito que esse processo começa lá na atração dos profissionais para a sua operação. Começa lá nesse alinhamento cultural, onde eu sei que se eu entrar para trabalhar no escritório do Casan, eu vou precisar me comprometer além do resultado jurídico, porque eficiência jurídica e técnica jurídica é o mínimo que a gente tem que oferecer, porque nós somos profissionais, bacharéis em direito, ou advogados, ou qualquer outra formação, mas que eu vou precisar também trazer essa eficiência operacional. Então, eu vou precisar me capacitar muitas vezes, porque a gente sabe que nós temos muitas vezes advogados que são brilhantes, tecnicamente falando, mas não são tão bons no operacional, ou vice-versa, e trabalhar aqui com essa complementariedade de perfis e insistindo mesmo, gente. Eu acredito muito no papel educacional da controladoria. Não basta apenas mandar um e-mail com um fluxo novo e exigir no dia seguinte que o Casan, o Vitor, né, ou a Rebeca cumpram com aquele procedimento. Não, a gente precisa treinar, capacitar, orientar, voltar, treinar de novo, de novo, de novo e assim por diante. Então, faz parte aqui do nosso papel ser aqui heróis da resistência, porque todo mundo vai sofrer com a mudança, mas quando as pessoas começam a perceber o resultado dessa mudança, essa gestão mais profissionalizada que a controladoria traz, a gente, né, no primeiro momento, eu costumo dizer que o escritório só enxerga a controladoria como despesa, depois começa a enxergar como custo operacional, e lá na frente começa a olhar e mostrar para o cliente que aquilo é um investimento. E eu já tive, gente, dentro da minha experiência na consultoria, situações onde o escritório precisou, sim, dizer para o seu cliente que estava constituindo a sua controladoria para o cliente ser mantido ou para o cliente vir, inclusive, para o escritório. Por quê? Porque ele está cada vez mais exigente também em relação à sua garantia. Não é mais apenas o nome do Casan, o nome do Vitor que está em jogo. É o nome e a reputação daquele O cliente cliente. perante o próprio judiciário. Então, isso tudo está fazendo com que nós estejamos aqui, mais uma vez, volto a dizer, na crista da onda, né? Porque os controllers estão sendo disputados aí dentro dos escritórios de advocacia por Uhum. conta dessa necessidade tão grande dessa eficiência operacional. Só complementando ali um pouquinho a fala do Fabiano, mas indo totalmente de acordo, eu acho que isso vai muito da cultura organizacional do escritório, Perfeito. principalmente, né, Fabiano? Ah, não tenha É, dúvida. isso é. E assim, a partir do momento que a gente faz a implementação da controladoria, dessas questões, a gente tem que mudar. Então a gente passa ali, já começa a falar um pouco da gestão de pessoas, que também faz parte de todo esse processo, né? Ali é o PDIs para desenvolvimento de cada um ali dos trabalhadores, do escritório, do departamento jurídico. Então acho que isso parte muito ali da cultura organizacional Ah, e para reduzir ali a resistência, indo diretamente, eu acho que um PDI seria o melhor caminho, né? Você ter o tete a tete ali com o trabalhador, com o colaborador e assim ir mudando essa cultura e otimizando ela, né? eu acho que tu foi muito assertivo, Vitor, a usar a palavra cultura. Bom, eu acho que, como qualquer membro de um time, ele tem que saber de maneira clara e ser comunicado de maneira clara acerca das mudanças, né? Como ele vai ser impactado por essas mudanças e como que a liderança espera que ele se comporte nas mudanças. Acho que uma comunicação clara, Uhum, assertiva. E depois, nós também temos que ter alguma coisa bem prática, na minha opinião. Eh, Quando tu vai para uma gestão por indicadores, tu define os indicadores, tu padroniza os dados de coleta, né, para que todos eles se sintam vinculados àquela coleta. Tu define metas, né? Tu define períodos de checagem da meta e a gente cria alguns rituais para continuar, porque mudança cultural é como andar de bicicleta. Eu posso arrancar
a 60 por hora, se eu não continuar pedalando, eu vou cair. Né? Então, uma mudança cultural, a adoção da metodologia que envolve mudança de cultura, indicadores, sejam eles de desempenho, de produtividade, sejam eles de implementação de estratégias de negócio, eu acho que eles são essencialmente replicáveis por exercício constante da liderança. E a cultura de uma companhia depende da decisão da liderança. Ela nasce top-down, ela se sustenta top-down, Isso. mas ela se enriquece com as pessoas que estão no time. Entende? Ela tem que se enriquecer. A gente tem que ser como líderes, nós temos que ser capazes de ouvir o nosso time e entender o que esse cara está me sugerindo, me enriquecendo. Né? E aí veio uma pergunta, porque há pouco opa, a tela errada. Há pouco Não, tá a tudo certo. Júlia Fostini fez uma Achei pergunta. interessantíssimas as duas Ah, Júlia perguntas que a Fossinoni. gente vai falar, da É, queridíssima Juliana e da é, Ana ali, que eu achei bem interessante também. isso. E eu vou fazer rapidamente uma provocação para vocês, para passar para o próximo slide, que é justamente isso. Eu acabei de dizer que uma das coisas mais importantes da minha visão, pelo menos, né, de quem passou por essa transformação cultural no Legal. escritório, né? Esse escritório do qual eu me refiro atualmente, eu me associei a ele em 2016, só para dar um dado assim, de produtividade. Nós tínhamos Uhum. o total de 9 pessoas e nós tínhamos aproximadamente 600 processos. Hoje, o escritório continua com 9 pessoas e está com 4.700 processos. E eu falei há pouco que nós tocamos com 5 advogados os processos. Por quê? Porque tem processos claros e o advogado só trabalha de advogado. Né? Então, a gente cresceu a Uhum. produtividade do time sem crescer o time. E por que isso? Porque a fonte dos dados do aculturamento tem que ser pública. Por isso que eu sempre abominei planilhas quando se trata de gestão à vista. Minha planilha, eu vou lá, aperto um botãozinho e muda tudo que eu quero, como eu quero mostrar. Então, a fonte de dados, ela tem que ser pública, segura e acessível a todas as pessoas que vão trabalhar com dados. Antes de chegar nas perguntas, ainda tem gente que advoga e gere por planilha? Ai, gente, tem. Aqui eu acho que não. Aqui, se tem, Olha, espero que não tenha mais depois desse nosso não no bate-papo. nosso webinar, não no nosso webinar, mas sim, o pior de tudo, gente, que é mais difícil, porque eu tive uma experiência que a planilha funcionava super bem, então é mais difícil ainda você convencer, inclusive, né, o cliente de que ele precisa ter esses dados de forma mais estruturada. Mas eu concordo contigo, Casa, que quando você tem dados em planilha, eu costumo comparar aqui, gente, planilha com manipulação de planilha com manipulação de alimentos. Quanto mais você manipula, mais você corre o risco de contaminar. Né? Então, quando Uhum. você, né, na pior das hipóteses, ainda consegue extrair uma planilha de dados do seu software de gestão, faz lá eventualmente uma alimentação e consegue importar de novo para o seu software, é o menos pior dos cenários. Mais uma coisa que eu queria até chamar um pouquinho a atenção, Casa, um pouquinho antes aí da tua fala, é de que, infelizmente, né, na faculdade de Direito, a gente aprende tudo menos a ser líderes, né? Então, acho que essa questão dessa dificuldade da liderança também é porque o advogado hoje, ele é criado, né, o bacharel em direito, para passar no exame da ordem, ou para ser né, servidor público, ali, eventualmente, num concurso que ele faça, mas ele não aprende a gerir o seu negócio. E é uma coisa tão impressionante, porque a gente fala tanto de autonomia na advocacia, e que ele vai para o sexto ano lá com aquela sensação de que não, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para gerir o meu negócio? Então, por isso eu quis trazer também essa diferença, porque é preciso investir nessas lideranças também, para que elas aprendam qual é o seu papel, para que elas entendam realmente a importância disso, de dar o exemplo. Quero saber aí dos controllers e dos advogados que estão aí, quem tem o login do seu CPJ, né? Muitas vezes os sócios não têm a menor ideia, né, de como entra no seu próprio software de gestão. Então, a importância do que o Kazan trouxe aqui
aqui dessa gestão top-down, que hoje está cada vez mais horizontalizada, é do exemplo mesmo, né? Então, como que eu vou exigir, né, do meu colaborador, do meu advogado, se nem eu mesmo sei nem como entra dentro do meu software de gestão, né? Então, costumo dizer que planilha hoje, gente, é o último dos recursos, é o último dos subterfúgios, porque o risco, inclusive, dessa informação está na planilha que foi para o cliente, está na planilha que foi para a auditoria lá, né, que a gente tem que responder todo ano, mas não está no lugar certo, que é o nosso software de gestão. Então, na dúvida, olha e alimenta na fonte, alimenta no local correto. E não adianta a gente, a base de dados, a gente tem que auditar. Né? Bom se fosse, né, se a gente pudesse cadastrar os processos e não precisasse se preocupar mais. Não, a cada decisão tem que revisitar êxito, tem que revisitar o risco, a cada decisão tem que revisitar como é que está o resultado da demanda, a cada decisão você precisa realmente ter esse olhar o tempo todo. Por isso que quem disse que controladoria só serve para lançar prazo e agendar prazo, é porque não sabe ainda desse né, esse monte de atividades que ela pode assumir para que esse advogado possa focar naquilo que ele faz de melhor, que é advogar. Eu botei na tela já um slide que fala um pequeno exemplo dos KPIs possíveis, né, para a gestão de uma história de advocacia. E aqui tem duas provocações, duas perguntas bem legais da Júlia Fossinoni e da Ana Paula Cardoso. A Júlia comenta o seguinte: em se tratando de empresas com jurídico interno, em que os advogados não atuam com peticionamento, quais KPIs entendem que poderiam ser criados voltantes para análise de produtividade do setor dos integrantes? E aí eu vou sugerir alguns aqui, tá, Júlia? Primeira coisa, é que ela pague lá atrás as perguntas, né? O que a empresa espera do departamento jurídico interno, independente do peticionamento? Qual é o objetivo daquele setor? É alinhar os KPIs com os objetivos do setor, porque KPIs nada mais são do que pontos de checagem, elementos ou indicadores que dizem se alguém, um setor ou uma empresa está indo na direção que ele propôs a ir. Então, se é análise de contrato, o KPI é de tempos de evolução. Se é revisão de dados ou indicadores, é aqueles dados, é produtividade relacionada à atividade core deles. Acho que é mais ou menos isso, né? Que é possível, conceitualmente eu pensaria isso, não sei dizer, mas usa esse ou aquele, porque depende do propósito daquele setor. Na realidade, o departamento jurídico ele tem mais de uma forma de atuação, né? A gente vê isso na prática. O departamento jurídico ele pode operacionalizar tudo por dentro dele, ou ele pode trabalhar com terceiros. Aí, como o Kazan sabidamente falou, a gente deve avaliar como que é a forma de atuação. Se realmente a gente faz o cumprimento desse prazo, toda a gestão desse prazo por dentro do departamento, aí a gente tem uma análise bastante semelhante a de escritórios de advocacia. Porém, se a gente faz essa gestão através de escritórios, parceiros, terceirizados, aí seria uma visão diferente. Mas como a gente está falando de departamento jurídico interno e departamento jurídico recebe todos os tipos de demanda, demanda civil, demanda trabalhista, contratual, enfim, temos infinitas possibilidades, então eu acredito que seria mais voltado para essa questão, mais ali um SLA por tipo de demanda, um SLA por área, um SLA de atuação. Falando ali de colaborador, de trabalhador, as tarefas concluídas por cada um, enfim, aí são N possibilidades, e já dando um pulinho, vou deixar o Fabiano falar ali da resposta, responder a doutora Juliana, mas dando um pulinho na próxima pergunta,
Se a controladoria jurídica multidisciplinar é válida, eu não diria que ela é válida, eu diria que ela é essencial para a gestão de dados. Mas a gente já chega lá. Fabiano, tá Não, contigo. só disse tudo, Vitor. Acho que os indicadores de atendimento para o jurídico interno são Isso. fundamentais e de realmente desse controle, né, o acompanhamento desses escritórios credenciados. Mas eu ia fazer só um adendo aqui, e obrigado, Juliana, a controller aí, nata, que hoje está em departamento jurídico, e eu costumo dizer que nos escritórios de advocacia a gente tem muita dificuldade, né, até mesmo de relacionamento entre controladoria jurídica e a área de produção jurídica propriamente dita. E os advogados de departamentos jurídicos já são controllers na sua essência, né? Porque a Uhum. maior parte deles trabalha realmente com essa questão desse gerenciamento das suas demandas externas, né? Esse acompanhamento, né, da questão do provisionamento, do risco, que isso também pode ser, claro, um indicador. E principalmente, gente, eu costumo dizer que nada como estar no departamento jurídico e poder cobrar dos seus advogados credenciados, né, dos seus escritórios credenciados, porque sempre, né, a gente que está no escritório acaba só levando ali a lambada, né? Então, eu fico bem feliz de ver o quanto os departamentos jurídicos também estão investindo na área de controladoria, estão investindo em legal ops, porque é realmente essencial até para que a gente consiga ter esse mínimo aí de padronização e aquilo que o Kazan trouxe, né? Alinhar os resultados do jurídico com os resultados da companhia, porque o jurídico geralmente é mal visto, né? Aquela história, vai ter que mandar para o jurídico? Então eu não vou mandar, porque vai atrasar, porque eles vão pedir um monte de informação. Então, eu fico bem feliz de ver o quanto os departamentos jurídicos estão se modernizando Uhum. e trazendo aí profissionais de controladoria para aprimorar ainda mais o seu time. Eu queria fazer uma provocação, pedir. Manda? A gente começou, já vai fazer quase, já faz um bom tempo que tá esse bate-papo bem legal. Começamos com 50 pessoas, estamos com 50 pessoas, e eu queria que os participantes aqui do nosso chat, do nosso webinar, colocassem quais KPIs eles utilizam no escritório desses que estão Boa, na tela. diretor. Pessoal, se puderem, Boa, vamos participar, coloquem aí quais vocês mais utilizam, enfim, fazer essa provocação. boa, boa. Mas, assim, de novo, a gente cai num outro aspecto que o Fabiano provocou aqui, né, Vitor? Pessoas. Acho que a questão do departamento jurídico é que o departamento jurídico antigo, ele era visto como um problema, o comercial não queria mandar para o departamento jurídico, ninguém queria saber do departamento jurídico, que era um buraco negro, né? Mas acho que os advogados mais modernos e os melhores profissionais, eles entendem que o papel do jurídico é essencial para que as companhias atinjam seus objetivos. E eles são facilitadores dos objetivos da companhia, propondo que esses objetivos sejam alcançados e mantidos, né, com segurança jurídica e com eficiência. E tu trouxe um aspecto interessante, acho que os dois trouxeram esse aspecto, que que ao final dessa jornada a empresa continua com a imagem dela com um ativo não só financeiro, mas também o ativo intangível, né, adequadamente protegido. Mas vamos, pessoal, responder a provocação do Vitor, acho que ele foi super assertivo, depois a É, gente pô. pode fazer um brainstorm sobre isso. A nossa proposta de horário era de 1 hora de bate-papo, como está fluindo, a gente agradece todos aqui. Vamos continuar mais um pouquinho para tentar trazer alguns insights. E aí vem uma outra questão, né? Escolhido os KPIs. Como que a gente pode, como que um sistema, né? Evidentemente a gente está falando dos sistemas do Grupo Preâmbulo, né? Como o CPJ pode ajudar as empresas jurídicas a se modernizarem e continuarem seus objetivos. A bola para vocês. Vocês aplicaram, usaram e Vamos daí? embora. Opa, Vamos Vitor, embora. é contigo. Eu só arremato essa. Tá. É, vamos lá. Aqui nós utilizamos o CPJ já há algum tempo, tá, Casa? Eu vou falar um pouquinho da utilização que a gente faz do sistema para a emissão desses dados, para acessar esses dados, tá? Nós já somos clientes já há algum tempo do CPJ e nós temos alguns aspectos para
pegarmos dados assertivos ali de dentro do nosso sistema, né? O primeiro aspecto que eu acho que é essencial. Aqui nós conseguimos fazer claramente temos funções delimitadas de uma controladoria operacional e uma controladoria estratégica puxando para a parte de LegalOps. Então já estamos ali fazendo essa transição, digamos assim. Pilar essencial. Sem dados, a gente não faz o gerenciamento, como eu comentei anteriormente. Então, como que a gente faz para ter esse levantamento de dados? Uma coisa que tanto o Fabiano quanto o Kazan comentaram é a parte de auditoria. A parte de auditoria de dados, de preenchimento de dados é essencial, né? Ferramenta que a gente mais utiliza aqui dentro do sistema e KPI, enfim, KPIs que a gente mais utiliza aqui dentro do escritório e do sistema. Questão de prazos fatais por advogado, é um deles. A gente utiliza ali alguma questão também para remuneração variável, enfim, a gente tem alguns indicadores que impactam na remuneração variável. Os sócios ali, o Kleber que está aqui conosco, decide o que ele acha interessante para algumas questões de remuneração variável e a gente aplica aqui dentro. Questões de dashboards, enfim, temos até um parceiro da Preâmbulo que a gente utiliza, que é a LawVision, que vocês têm uma parceria com eles que é bem interessante. Então, basicamente é isso. Prazos cumpridos por advogado, quanto tempo cada processo tramita em média, distribuição de prazos está ocorrendo de uma forma assertiva, enfim. E isso acaba se tornando numa grande escala, visto que são 2 unidades, né? São 2 escritórios, é o Gonçalves Awache Salvador Alain Mendonça e o Marcial Pereira e Carvalho. Então a gente faz essa gestão dessas 2 unidades. E Kazan, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas aquelas 3 perguntas que estavam lá no primeiro slide. Eu e os sócios temos as respostas, viu? Sensacional. Eu Sensacional. Eu acho que gosto. aí, Pode falar, de Casar, perdão. novo, Vitor, tu foi muito assertivo. Tu trouxe você e os sócios, as perguntas e respostas. E eu acho que o software ele tem que estar preparado para subsidiar as respostas, né? Concorda, Fabiano? O Perfeitamente. software tem que ser, junto com a Perfeitamente. cultura, com o uso, tem que estar preparado para subsidiar as respostas. Como é que é a tua visão sobre isso, Fabiano? Olha, eu acredito muito que esses dados precisam estar de fácil acesso, né, Casar, como você mesmo trouxe. Não adianta a gente dizer que tem uma política voltada para dados e indicadores, etc., se você vai precisar levar uma semana para conseguir extrair um relatório, ou vai precisar realmente ter que rever a sua base de processos inteira, principalmente a gente tem que falar muito aqui, que é algo que a gente precisa trazer para a nossa realidade, que é trazer esse consultivo também para dentro do nosso software de gestão, porque a gente sabe que é uma resistência muito grande dos advogados em trazer isso, e muitas vezes é uma demanda que consome muito, né? Quem aí não teve aquela sensação de chegar no final do dia de se dizer que trabalhou, mas a sua agenda ainda lá continua com muita coisa pendente. Então, eu acredito muito que os nossos softwares de gestão e as demais e todas as outras ferramentas de gestão que a gente pode utilizar, inclusive acoplando aqui ao nosso ecossistema, precisa realmente ser de fácil acesso, né, e principalmente que a gente possa confiar nos dados que estão sendo trazidos, né? Volto a dizer que pior do que você não apresentar um relatório é você apresentar um relatório errado. Pior do que você não ter um dashboard, né, que faz parte aqui do sistema de BI, né, o dashboard não é exclusivo, ele faz parte desse ecossistema do BI, você ter um BI, mas ele só ser uma representação gráfica que principalmente não diz nada com nada, né? Então, volto a dizer, gente, quando a gente pensa em gestão baseadas em
gestão baseada em dados, em KPIs, indicadores, etc., a gente precisa parar de ter medo de olhar para os nossos dados. O que eu mais ouço no dia a dia é: eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver porque está tudo mal alimentado. Eu não quero nem ver, eu não quero nem tirar um relatório, eu não quero nem entrar no BI do CPJ, porque eu vou ver lá tudo vermelho, ao invés de ver tudo verdinho, azul, bonitinho e assim por diante. Mas a gente tem que parar de ter medo dos dados, né? E nós Isso. aqui, como profissionais de controladoria, precisamos cada vez mais nos capacitar, ó, captar é ótimo, nos capacitar não só para gerar dados, mas para aprender a ler dados. É que também é uma outra dificuldade. E nós, assim, principalmente nós que viemos aqui, né, da Faculdade de Direito, e por isso essa importância dessa multidisciplinaridade, mesmo como a, acho que é a Ana Paula que trouxe isso, a gente precisa cada vez mais de profissionais de outras áreas dentro do nosso escritório, engenheiro, contador, Uhum, administrador, porque isso tudo, gente, inclusive de diferentes gerações. Tá? Acho que a gente uhum. precisa não só de multidisciplinaridade em termos de formação, mas também de gerações e de perfis comportamentais também muito diferentes para que a gente consiga realmente ter uma equipe que vai entregar aquilo que lhe foi prometido. Então, eu acredito muito na política e na cultura da alimentação do sistema. Acredito muito, né, que a gente pode centralizar essas informações e muitas vezes, né, pode acontecer um certo engessamento em alguns momentos da nossa operação, mas é um engessamento necessário para trazer essa segurança, para trazer não só essa segurança operacional e financeira, mas volto a dizer, essa segurança reputacional para o escritório. Hoje, para um cliente empresarial, muitas vezes, ganhar ou perder uma demanda é menos importante do que aquele relatório de provisionamento e produtividade da sua operação. Às É, vezes até como perder, né, Fabiano? Perder, digamos que Já sabe, né? indignidade jurídica, né? Perfeito, Kazan, perfeito. Assumir, né? Assumir os seus erros perante o próprio judiciário e levar isso de uma forma que o impacto, né, financeiro seja o menor possível. É, até Vitor, apresentando um caso prático, até que a gente estava conversando, a gente tem um caso prático recente, um case de bastante sucesso aqui do escritório, é, que é como a gente está falando de sistema, então falando de CPJ3C, falando dessa acessibilidade de dados e a centralização de dados dentro desse sistema para que eles se tornem acessíveis e públicos, como o Fabiano comentou. A gente tem muita demanda aqui dentro do escritório com contadores. Então, a gente, enfim, a gente tinha esse controle, evidentemente, mas era por fora do sistema. No momento em que nós internalizamos isso dentro do sistema e criamos um fluxo específico para isso, os dados e informações se tornaram muito mais assertivos, a distribuição das demandas, enfim, hoje a gente tem tudo de forma palpável, tudo acessível, é público, os sócios têm acesso, eu tenho acesso, então a gente consegue ter indicadores com base nisso também. Então esse é um case recente que o CPJ3C nos ajudou muito. Eu acho que a gente teve ali uma melhora de pelo menos 50% numa apresentação de conta, algo nesse sentido, com essa internalização dessa para dentro do CPJ. Então é algo que foi bastante interessante. Eu queria apresentar esse case recente, legal. super recente, que tivemos aqui dentro dos nossos escritórios. Muito legal. Obrigado por compartilhar, Vitor. A gente, como é, uma empresa que realmente há 36 anos trabalha para impactar positivamente a vida dos advogados, né? E ao longo desses 36 anos vivenciou uma mudança tecnológica, cultural, mercadológica sobre as exigências da advocacia, a gente realmente fica muito feliz. Ficamos felizes, perdão. E agora, só para a gente já ir encerrando, Sim. pessoal, e se deixar nós ficamos 12 horas aqui, né? Até porque o tema ele é interessante, ele chama a paixão, né, por gestão, a paixão por resultado, a paixão pela advocacia. Eu Atrai queria os comentar, olhares. O Vitor fez um comentário, fez uma provocação ali, e daí a Juliana
Postinoni comentou: tempo médio de ação, custo médio por ação, economia em acordos, entrada versus arquivamento, barra estoque, jurimetria por estado. São indicadores de produtividade, de valor de carteira, que para mim, no Um escritório, departamento além jurídico mesmo. dos desdobramentos, minha área tributária, então o estoque ativo e o valor de carteira tributária para mim era sendo muito relevante, era meu grande norteador, né? Eu trabalhava para aumentar o valor da minha carteira, porque eu tinha uma taxa de sucesso, que nem sempre dependia da qualidade do atendimento, da qualidade do peticionamento, que matéria tributária é definida por questões políticas em STF, mas eu tinha que ter uma pulverização e tinha que ter um valor de estoque, era um KPI muito importante para mim. A Samira trouxe produção por advogado e equipe, cumprimento de Sensacional. prazos com D-1, que já considera atraso, taxa Samira é de minha mentorada, conversão. né, Kazan? Ah, Samira é minha legal. mentorada, ora. Brincadeira. Legal, e ela trouxe uma coisa interessante aqui, Fabiano, a taxa de conversão clientes em contratos, que é E um KPI comercial, Sensacional. já tempo vejo que você médio aqui é de um escritório bem processo, comercial, né? Aham. é isso aí, custo do processo, taxa de êxito, são KPIs muito semelhantes ao que eu trabalhava também, Samira, porque É. taxa de êxito versus tempo versus valor de carteira te dá o valor do teu ativo, né? E assim, cara, quanto vale o meu esforço, né? Eu tenho a receita imediata e tenho a receita imediata. Qual é o ativo que o meu trabalho está construindo ao longo do tempo, né? E o Luiz Borges trouxe êxito, provisionamento, entrada e baixa de processos, tempo de processo, timesheet, produtividade dos advogados, volumetria e consultivo. Quer Bem dizer, ambos operacional. estão. Fica em cima dos advogados, ele, hein? Perfeito. É, A luz, Tá é isso aí. certíssimo. é ela, é a luz. A luz. A luz. É, Luz, luz. Luz, show. lá de Uberlândia. Um beijo, Luz. Legal. Pessoal, então, para a gente ir para o fim, eu deixo aqui uma pergunta, né, para quem nos honrou com essas 1h15 já, quase. E é uma provocação mesmo, eu acho que toda. E eu vou encerrar aqui minha participação, tá? Porque senão eu vou, depois de passar para vocês, a gente encerra. Mas, assim, a pergunta é: o seu escritório está pronto para o próximo nível? E segundo, nos provoquem, nos procurem no LinkedIn, certeza absoluta que o Vitor e o Fabiano estão 100% disponíveis, eu estou 100% disponível para debater, conversar, trocar ideia, construir conhecimento, relacionamento, cultura. Eu acho que ao fim de qualquer bate-papo, a coisa mais importante para o telespectador, né, para o espectador, para as pessoas que estão investindo o seu tempo em nos ouvir é: e agora? Ouvi, concordei, o que eu faço? Né? Então, eu acho que quem não adota minimamente um KPI, a gente teve algumas participações aqui, deve Não. trazer um to-do a partir de hoje, né? Primeiro é fazer mais ou menos as respostas, né? Você fazer as perguntas, né, Vitor? Cara, quem sou eu, aonde eu estou, aonde eu quero chegar? Depois, em quanto tempo? E depois escolha poucos KPIs. Não escolha Uhum. muitos, escolha poucos, né? Concordo. Que deem a direção grossa. Porque quando a gente começa muito detalhado, muito refinado, é sempre muito mais difícil tu aculturar a gente mesmo, né? A gente mesmo. E daí comece. Defina prazo, defina a fonte de dados, defina aonde tu quer chegar, e comece a comunicar o time, falar com o time, a medir, e o feito é melhor que perfeito, entende? Um pouquinho cada dia, a gente vai evoluindo, e aí falo pelo Vitor e pelo Fabiano, e por mim também, a gente teremos outros encontros, podemos debater aspectos diferentes dos temas hoje aqui tratados, podemos trazer novos temas, e a Preâmbulo vai estar sempre aqui para ajudar e para contribuir com a advocacia. Então, fica a Aproveitando, pergunta e Sensacional. passo a palavra para vocês, para eu não monopolizar o Ó, microfone aqui. Fabiano e ah, Vitor, nada. Não obrigado, e a palavra é de confundam. vocês. Obrigado, Kazan. E não confundam, gente, nessas orientações que o Kazan trouxe, que foi uma aula aqui de KPIs do Kazan, uhum, principalmente eu e o Vitor aqui estamos de coadjuvantes aqui ouvindo esse monstro que é Tá, o Kazan. Não confundam objetivo com tarefa.
Tá? A tarefa é uma coisa, o objetivo organizacional é outra. A gente tem uma mania no meio do dia a dia aí de confundir um pouquinho esses institutos. Dei uma lida, uma pesquisada sobre isso. Quero agradecer mais uma vez, Kazan. É um prazer, um privilégio estar aqui na Preâmbulo, um privilégio estar aqui com o Vitor. Eu costumo dizer que do meu jubileu de controladoria, que eu completo no ano que vem, desses 25 anos, 23 anos foram dedicados aí também a alimentar o CPJ e tive a honra e a oportunidade de participar da evolução aí da Preâmbulo e de tantos outros produtos e pessoas que estão aí hoje. E mais uma vez, gente, estamos sempre à disposição também por aqui. E Vitor, mais uma vez, muito obrigado também. E agora a palavra é sua para as nossas palavras finais. Fabiano, obrigado pelas trocas. Acho que você é uma pessoa sensacional, com quem eu aprendi muito e aprendo muito. Kazan tem um carinho enorme aí desde os tempos de preâmbulo. Só tá devendo um churrasco pra gente, mas isso daí eu cobro daí pessoalmente, beleza, Kazan? E pro Terça-feira, Isso pessoal, semana aí, que vem, tá provocado. tá devendo. show de Olha aí, bola. ó, viu? Ó, quem quiser participar, tá todo mundo convidado. Pessoal, agradecer imensamente a participação de cada um. Começamos com 50, acabamos com quase 50. É uma taxa de conversão altíssima. Tem É uma um que galera que não que estava aqui, não conseguiu, mas vai depois vai é, conseguir entrar. inclusive essa conversa vai ser disponibilizada para o pessoal que não conseguiu. Então, um abraço para quem também não conseguiu. E eu me disponho aqui já deixo aberto aqui ao Kazan, a Lígia, que se quiserem um novo bate-papo sobre isso, estou à disposição para que considero que foi um sucesso, foi ótimo aqui a nossa conversa. Bom, não vou continuar os agradecimentos. Obrigado Fabiano, Vitor, a todo o time da Prielo que trabalhou para esse momento, a todos que nos honraram com o seu tempo. Um excelente final de dia e certamente nos veremos em breve com outro tema. Nos provoquem, nos conectem nas redes sociais, lá ao teu lado no LinkedIn, me chamem, provoquem, questionem. E toda vez que a gente entender que tem um tema relevante, que a gente pode contribuir com o direito, a gente vai cumprir com essa promessa de impactar positivamente a advocacia. Tá bem? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Vitor. Uma excelente tarde a todos. Um abraço. Obrigado, gente. Beijo, Guta.